Então, ao redor meu, viu essa luz. Quando eu vi uma pessoa. Por que eles vinham para cá? Por que a Terra? Por que a gente? Eu era um contatado e não um contatado comum. O que exatamente você fazia nesse local? O que eu fazia é o seguinte, juntávamos os abduzidos com os contatados. Agora a gente não tinha contato com os híbridos. Os híbridos estavam à parte e não podíamos dizer. E a ideia era o seguinte, supostamente eles disseram que quando a gente estava na questão de contato, a memória nossa era uma memória que era limitada à atenção do que eu estava fazendo. Mas ele disse, perifericamente, seus olhos viam coisas que seu consciente não viu. Seus ouvidos escutaram coisas que o seu consciente não percebeu. Então eles queriam esses detalhes. Então eles tinham formas de obter todos esses detalhes. Da confirmação de cada objeto, cor, tudo isso. Eles realçavam a memória de uma forma onde podíamos recriar o que tínhamos visto exatamente, desde a textura da coisa que estávamos tocando até a descrição básica do que era. Quanto tempo você ficou trabalhando nesse projeto? Eu diria que fiquei praticamente 1 ano e algo. 1 ano e 2 meses. Quando digo 1 ano e algo, porque não é preciso dizer, a gente estava baixo terra, era underground, e nossas idas à parte superior, eu me lembro que fomos 2 ou 3 vezes dentro de 2 anos, que é muito pouco. Mas um detalhe interessante que eu perguntei uma vez foi o seguinte, olha o tamanho das dimensões desse sistema subterrâneo. Eu digo, bom, para construir algo assim, tu necessita de milhares de trabalhadores. Tu necessita de uma companhia que tem que lidar com a quantidade de terra que tem que ser removida para que esses túneis sejam construídos. E como que puderam fazer isso em segredo? Porque estamos falando de um processo que é praticamente... Aí eu vou dizer uma coisa, que eu digo o seguinte para vocês. Eu não vou confirmar, para não vou negar que existe uma companhia chamada RAND Corporation, R-A-N-D, especializada em escavações e túneis. E a forma como eles faziam isso era uma forma única, que eu não posso entrar em detalhes, mas que podia produzir esses túneis sem ter que se preocupar com o resíduo do túnel, e não estavam esses milhares de trabalhadores. Os trabalhadores que trabalhavam com eles eram poucos, era mais ou menos com uns 200 deles somente, e cada um deles escolhido a dedo. Poderia ser utilizada uma tecnologia extraterrestre? Eu vou ser bem sincero contigo, usando só lógica, eu não posso imaginar nenhuma tecnologia terrestre que pudesse produzir os efeitos daqueles túneis. Porque estamos falando de túneis de uma largura enorme, uma altura enorme e uma quantidade de alcance enorme. Eu diria que esses túneis estavam conectados entre Arizona, conectada com o Novo México, conectada com Nevada. Então imaginem isso, com a extensão de 3 estados. E claro que isso deveria ir para outros estados, apenas que eu não tenho acesso a essa informação direta. A outra é quando eu toquei nas paredes. Porque a parede, quando dou uma escavação, é concreto, normalmente eles põem concreto aí. Aquilo não era concreto. Aquilo é como se a terra tivesse sido compactada e derretida. Dava a ideia quase de um vidro. Paredes feitas de vidro. É uma coisa incrível como aquilo é. E nesse tempo a gente estava ali. Quando íamos para fora, eu me lembro que a gente tinha que sair a gente saía do complexo com um elevador,
O elevador ia terminar num hangar, onde punha aviões, o hangar está sempre fechado. Aí entrávamos numa van, em 2 anos saímos como umas 4 vezes, 2 vezes ao ano. Jefferson participou de um projeto em que se trabalhava com engenharia reversa, que seria o processo de descobrir os princípios tecnológicos e o funcionamento de um dispositivo, objeto ou sistema através da análise de sua estrutura, função e operação. Seria desmontar uma máquina para descobrir como ela funciona. Então, engenharia reversa é que a gente tivesse a parte sensorial para se lembrar das frequências que eles estavam usando. Eu digo, tecnicamente, a gente não pode fazer isso de forma... Eu não posso recordar uma frequência porque eu nem sei como eu obtive ela na primeira vez. Mas eles tinham formas de que essa ficou guardada na nossa memória e essa frequência poderia ser reutilizada e pode ser usada para uma sequência para conectar um aparelho, desconectar o aparelho, para fazer o aparelho executar uma função específica, mas uma forma onde podiam fazer um mapeamento de memória. Segundo eles, cada fragmento de memória tem uma frequência específica, que faz parte de um catálogo general. E quando eles localizam a ideia da frequência, baseado nisso, eles podem fazer a busca da memória e podem copiar a memória. Então, é assim que eles faziam. Então, foi isso que fizemos em Pulsar. Pulsar durou como 1 ano e algo, mais ou menos. E aí entrou o projeto Nemesis. Nemesis era o seguinte, era o uso da tecnologia entre humanos e entre extraterrestres. Ou seja, estamos falando de naves que podiam rivalizar as naves extraterrestres. Então, desse projeto, saiu uma coisa chamada LTR. LTR é o famoso Triângulo Negro. O Triângulo Negro é uma nave que utiliza antigravidade, tem um sistema de armas e defesa muito semelhante ao sistema extraterrestre, feito com materiais humanos. A única coisa é a fonte de energia que eles usam, que essa sim é difícil. A fonte de energia que eles usam tem que ser retirada das naves que estão caídas. E um se pergunta, pera um momentinho, como que essas naves caem? Se eles são capazes de vir de uma estrela para outra, como que essas naves vão simplesmente estar caindo? Bom, primeiro, essas naves que caíram por confrontos entre eles mesmos. Confrontos de facções que dizem que eles não deviam estar interferindo e eles se defendendo das facções e atacando eles também. Então, desses confrontos, uma nave caía e quando caía, havia uma fonte de energia a ser usada. E mais tarde, através dessa fonte de energia, se descobriu como podia encontrar outras fontes de energia que pudessem fazer o mesmo. E depois, mais tarde, eles puderam, então, descobrir quais são as frequências que eles usam para neutralizar a antigravidade de uma nave de acordo com de cerca, que se ela está longe ou perto. Uma nave que caia, ela não cai e se rebenta, como nos filmes. A nave deles, como cai, tem um princípio, inertial damping, protege eles contra impactos diretos e a integridade da nave também. Então, dificilmente você vai encontrar uma nave que esteja rachada ou que esteja arrebentada. Ela está praticamente funcional. Ela vai ter danos, os danos são mínimos. Nos filmes, não. Nos filmes, elas aparecem sempre com aberturas, pegando fogo, explodindo. E se você tem tecnologia para viajar entre estrelas, a nave não é tão frágil. Nessa situação de queda de OVNI, seria então uma disputa entre duas raças, duas facções? Ou então o caso onde certos governos tiveram acesso a esse tipo de aparelho que pode neutralizar. Eu te lembro que agora os humanos também são capazes de neutralizar veículos extraterrestres. E quanto às atividades secretas? Justamente quando eu estava em Nemesis, eu notei que havia certas coisas que eles faziam, um tipo de atividades secretas entre eles. Eu digo cientistas, que eles sempre nos tratavam, porque ali estávamos num grupo pequeno. O grupo pequeno nosso era o grupo dos abduzidos e dos contatados. Os híbridos, esses nos tratavam como animais pobres, sempre praticamente machucando eles e tudo, para nunca tínhamos contato, víamos de vez em quando eles. Alguns eram como se fossem humanos, iguaizinhos a humanos com pequenas diferenças, para outros era um pouco mais marcante. Se via que eles tinham tendência ou reptilóide ou jagara. Jagara, que eu digo, é os Greys, como você chama Greys, mas o nome da raça é Jagara Collective, que é um grupo coletivo de seres, não? Então, e dizíamos, não importa que eles sejam que eles sejam com essa aparência exótica,
eles seguem sendo seres humanos porque eles são híbridos, parte humano, parte alien. E a parte humana devia ser respeitada em questão de direitos, mas direitos é uma coisa que eles nunca fizeram, já que eles não têm que prestar contas para ninguém. Tudo que eles fazem está bem feito, porque eles não têm um orçamento, eles não têm que prestar contas para ninguém. Eles são chefes deles mesmos. Jefferson nos fala a respeito da série clássica Jornada nas Estrelas. Ele afirma que o seu criador, Gene Roddenberry, seria um contatado. E o roteiro da série não seria apenas uma ficção científica. Eu diria o seguinte, Gene Roddenberry foi uma pessoa que estava muito mais além do seu tempo, mas não foi simplesmente por imaginação. Gene Roddenberry foi um contatado. Ele recebeu contatos de civilizações que começaram a dar informação para ele. Informação essa que ele utilizou para fazer a famosa série que é Jornada nas Estrelas, Star Trek. Então vocês notam o interessante, eles são os primeiros que falam de uma federação de mundos. Não faz muito tempo atrás, tá, aquele oficial do governo de Israel fala a mesma coisa, de uma federação de mundos que contatou tanto os Estados Unidos quanto Israel e que existe uma aliança. O Gene Roddenberry, quando fez Star Trek, justamente apresentou essa federação. Agora, o mais interessante que Gene Roddenberry fez foi o fato de que ele terminou com as escalas sociais como a gente conhecia. Era uma época que tinha Guerra Fria, onde Rússia e Estados Unidos eram inimigos, como os japoneses eram considerados, depois da Segunda Guerra Mundial, você sabe como eles foram ostracizados e tudo isso. E havia a questão de raças, questão de afro-americanos, como eram tratados. Gene Roddenberry pôs tudo isso dentro de uma nave espacial que ele chamou Enterprise. Enterprise quer dizer o quê? Uma empresa. Uma empresa, ou seja, a ideia de uma continuidade, tá, de algo. Então vocês veem uma coisa, vocês tinham um oficial morena, um oficial preta, tá? Tinha um oficial que era japonês, tinha um oficial que era russo. E alienígena, que é o Sr. Spock, que passa a ser um híbrido também. Porque o Sr. Spock foi o primeiro híbrido apresentado, que era metade vulcano e metade humano. Então ele está apresentando um híbrido. Quer dizer, nos anos 60, com híbridos, nem se sabia o que era um híbrido. E ele já estava apresentando o conceito de híbridos. Mas eu digo o seguinte, voltando à questão de Gene Roddenberry, vocês realizam que como uma pessoa ia ter isso, pois ele foi um contatado. É uma coisa que nunca se fez essa declaração publicamente, nunca ninguém mencionou o tema, mas se vocês têm oportunidade, pode verificar esses dados. Dizem que até ele sofreu uma hipnose regressiva e através disso que ele foi capaz de ter essas ideias fantásticas que revolucionaram a ficção científica, fazendo que ela seja mais científica do que ficção. Qual descoberta você fez nessa base? Existia uma parte do setor que a gente estava que o acesso era proibido. E eu desconfiei muito disso porque eu disse, não pode, eles têm que estar escondendo algo, esse algo nos afeta a todos. Eu não posso entrar nos detalhes de como eu fiz isso, mas posso dizer que se não fosse por ajuda de outras pessoas dentro do governo, eu jamais teria feito, não teria forma de fazer. Mas, de qualquer maneira, a ideia dessa informação que eu tinha era uma asa na manga, para me salvaguardar se passasse algo. Eu ia usar isso aí, então, a meu favor, mandei isso para fora. No caso que passasse algo, se eu não pudesse me comunicar e não pudesse transmitir um código, então toda essa informação seria posta publicamente. Eu vi uma coisa que me marcou até hoje, creio que nunca mais eu vou esquecer, que foi uma adolescente, uma menina, que estava nua numa mesa metálica, com barriga para baixo e assim as costas para cima. As costas delas estavam abertas, tu podia ver a parte da espinha dorsal dela e via a quantidade de cabos conectados à espinha e conectados a nervos. O que mais me chamou a atenção foi o fato de que não havia sangue de forma nenhuma. E para que isso passasse era impossível. Artérias tinham que ser arrebentadas para que esses fios passassem e tudo, mas não havia sangue. E ela estava acordada, ela não estava desmaiada. Pero seja como seja, ela não emitia nenhum som. E eu também não pude escutar, porque estava do outro lado da parede, com uma janela que era com um acrílico pelo grosso, mas tu via as lágrimas dela.
Isso me tocou o coração tremendamente. Eu fiquei numa situação de que barbaridade, que barbarismo. Como pode ser que alguém faça uma coisa dessa? E eu fui capturado. Eu nem me dei conta que o alarme estava tocando. Eu fiquei tão traumatizado vendo aquilo que eu não sei como foi que eu devo ter tocado no vidro, tocado em alguma coisa. Eu sei que chamei a atenção não autorizada e automaticamente tocou um alarme que eu na hora nem prestei atenção, porque toda a minha atenção era aquela menina e a terrível situação dela. Mais tarde eu descobri que ela era uma ilegal, provavelmente de Centro-América ou de México, que tem entrado ilegalmente. Ela foi agarrada e trazida para experimentação. Supostamente uma série de pessoas que desaparecem na fronteira tem esse tipo de destino. Isso não tem nada a ver com o governo americano, nada a ver com o Congresso, com o presidente, com nada disso. Isso é uma organização que é privada, que é escondida, que não tem laços diretos com o governo. Você foi torturado? Quando eu me acordei de novo, eu estava numa cadeira, amarrado, não amarrado com cordas, mas amarrado com uma coisa de couro, tanto nas pernas como nos braços, e eu me lembro que também o pescoço também estava amarrado, e então disseram para quem que eu trabalhava. Eu disse, não estou trabalhando para ninguém. Então ele disse, como que você entrou nessa área? Essa área é impossível que você tenha entrado. Eu digo, bom, logicamente é possível porque eu estava lá. Então, e como você entrou? Eu digo, bom, isso eu não posso saber. Eu digo, bom, mas como que as câmeras não revelaram nada? Eu digo, bom, as câmeras não revelaram nada porque a ajuda que eu recebi era exterior. Então, eles disseram que eu ia ter que revelar para eles tudo que eu sabia. E eu disse, eu não vou fazer isso. Então, eles começaram a usar elementos químicos, como sódio pentotal, que eu chamava o soro da verdade, para que eu revelasse quem eram essas pessoas e as circunstâncias de tudo isso. E, bom, por uma razão, não funcionou. O soro não funcionou. Então, quando não funcionou, eles tentaram como 3 vezes, até que uma delas eu quase tive um ataque cardíaco muito grande. Eles disseram que eu não podia tomar uma 4ª dose, que a 4ª dose eu morreria. E eu digo o seguinte para vocês, se hoje, até às 5 da tarde, eu não me comunico com um certo número, que não está listado, vocês não podem rastrear esse número, então vocês vão receber uma informação. Então, no fax tinha uma cópia, uma relação de nomes, endereços, transações, contas de banco, que era bem comprometedora. Então, eles disseram, bom, então chegamos a uma coisa que chama-se o Mexican Standoff, quer dizer que ninguém pode ganhar. Você vai ficar vivo, mas você vai ter que servir de exemplo para outros. Tem uma série de outras coisas que a gente possa fazer que, de repente, você até ia preferir estar morto. Antes que passasse a tortura física, eu tive a tortura psicológica. E essa, para mim, foi a mais terrível. A psicológica te põe nu dentro de um quarto de concreto. Então, ali não tem cama, não tem nada. E não tem banheiro. Então, necessidades são feitas num canto que tu designa. E não. E claro que não tem papel higiênico. Então, tu sabe que vai ter que usar certas extremidades do corpo para que possa limpar. Compreende? Nesse tempo, eu disse que parte do processo psicológico era que eu não podia ter acesso a outras pessoas. Então eu não via ninguém. A comida era dada por uma abertura na porta que passava, que era uma tigela de uma coisa como um mingau salgado e uma tigela com água, que era a comida do dia, suficiente para que eu me mantivesse vivo, mas bem delicado. Então eu me lembro que eu tinha que fazer uma coisa que era importante, que era não comer muito rápido, porque aquela era a comida do dia. Então eu tinha que comer um pouquinho, guardar para mais tarde, guardar para mais tarde. Mesma coisa com a água. Pero a água tinha um problema. Eles não me davam utensílios para aquilo. Eu tinha que usar minhas mãos, para as minhas mesmas mãos que eu tinha que usar para outras coisas. Então eu me lembro que eu tinha que sacrificar a parte da água para ter uma limpeza parcial nos dedos, para que eu pudesse consumir a comida. Porque eu não tinha como consumir, não tinha uma colher, não tinha nada, eu tinha que agarrar com a mão. Tá? E é uma cela de preso, mas apenas que a cela de preso pelo menos tem grade e tudo, não tinha nada. Aí então vieram as torturas, a tortura física. Arrancar as unhas, as coisas elétricas nos testículos. Eu não quero, perdão, mas eu não posso descrever essas coisas, que eu não quero me lembrar disso. Eu sei que isso
talvez, não, o que foi que fizeram contigo? Olha, me perdoem, mas eu não posso entrar nessa parte porque emocionalmente isso me terminou. Eu sei que no final, a última coisa que eles fizeram comigo foi quando eu terminei na mesa, e terminei eu com fios na parte de trás, apenas que eu tive uma melhor sorte que aquela menina que mais tarde terminou no incinerador. E eu terminei tetraplégico. Eu terminei sem movimento dos olhos para baixo. Obteve alguma ajuda extraterrestre? Se não fosse então por esse contato mental com o monitor que me manteve forte e que me ajudou. E ele disse o seguinte: reparação celular é possível. Então você disse, agora vai depender de você. Porque você sabe que reparação celular vai depender de quanto você pode aceitar essa ideia, de quanto você possa receber essa energia. E a verdade foi que a coisa mais interessante do mundo, porque nessa época eu estava só intravenoso, não podia comer de outra forma, essa alimentação que eu tinha. E eu me lembro que eu comecei a verbalizar, a vocalizar, que antes não funcionava a minha língua, a partir de baixo dos olhos nada, de repente eu podia falar, que para mim foi uma vitória. E depois, meses mais tarde, eu comecei a mover o pescoço. E meses mais tarde, eu comecei a mover os dedos das mãos. E meses mais tarde, de tetraplégico, eu virei paraplégico. Claro que todavia não tinha controles das minhas funções fisiológicas, tinha tubos por diante e por atrás, porque não tinha controle de defecação ou urina, não. É uma ação horrível. Mas foi progressando, mais meses se passaram, e até que eu terminei numa cadeira de rodas. Mas pelo menos eu era capaz de autolocomover. Meus braços eram capazes de mover a cadeira de rodas, eu podia ir a lugares. E outros meses se passaram e eu terminei de muletas. E agora eu uso um bastãozinho para caminhar, mas estou caminhando com minhas próprias pernas. Isso é uma coisa fantástica para mim. Você atribui essa cura a algum tipo de ajuda extraterrestre? Você atribui essa cura a algum tipo de ajuda extraterrestre? O seguinte, não havia nenhuma forma possível, imaginável, que eu, pessoalmente, pudesse fazer essa curação. Compreendi. Ele me explicou uma coisa que eu não entendia na época, mas agora sim eu entendo. Ele me explicou que sistemas celulares, a mitocôndria atua como se fosse uma bateria natural que a gente tem na célula. Então a mitocôndria seria a célula da bateria. Então o que eles fizeram foi reenergizar as mitocôndrias para que a célula pudesse ser um processo autorregenerativo. Não fui eu que fiz esse processo, foram eles. Em nenhum momento eu posso dizer que eu me curei a mim mesmo, que não é possível, eu não tinha capacidade de fazê-lo. Não nesse nível, reparação de tudo, recolocação de líquido de espinha, fluido de espinha, tudo isso é uma coisa que é muito complexa e muito mais salada do que eu puderia fazer. Mas que graças a eles eu pude fazer e graças a eles eu estou na posição que eu estou hoje. Como você foi libertado? Eu perguntava até quando eu vou ficar aqui, porque me deram, eu estava posto como obstrução de justiça e um tempo horrível, 300 e tantos meses, quase 27 anos. Nessa época, a primeira coisa quando eu entrei dentro do sistema deles, quando começaram as estruturas e tudo, eu não era mais um brasileiro. Eles tiraram a minha identidade. E Jefferson Souza que eu era, eu terminei como Ricardo Romero. E cidadão brasileiro que eu era, eu terminei como um venezuelano.
E eu sou uma pessoa que nasceu em 1959 e de repente estava com 170. Quer dizer, foi uma coisa incrível como eles mudaram tudo do meu passado. E eu virei como outra pessoa. E eu me perguntava, como que o governo vai me ajudar se eles nem sabem quem eu sou ou onde eu estou? Então, foi quando houve a troca de governo. A troca de governo, para mim, para uns foi horrível, para mim foi uma beleza. Porque aliados meus agora estavam numa posição de poder. Pessoas que me conheciam, que sabiam o que eu estava passando, mas não podiam ter feito nada porque eles estavam numa posição inferior. Mas agora isso já mudaria tudo. Então, o que foi que passou? Eu fui informado, tá, para a Homeland Security que eu ia ser liberado. E eu disse, não pode ser. Eu já nem podia crer. Não tinha esperança. Mas me disseram que sim, que se prepararam, que eles tinham tudo já sob controle. E 2 agentes vieram com uma autorização do juiz para liberação. E eles me acompanharam. Eu me lembro que dali eles disseram uma coisa para mim. Disseram, olha, vamos sair para o Porto de Atlanta, Porto Internacional de Atlanta. E temos que ser para Atlanta porque não arriscamos para ir para o JFK em Nova York, nem Miami e nem Los Angeles. Vamos para um que ninguém espera. Eu perguntei, mas quem espera? Eu digo, bom, você nunca sabe. As mesmas pessoas que votaram lá não estão contentes que você está saindo. E não. Mesmo que você tenha a nossa proteção, e garantimos que não tem que se preocupar, não vai ter que ficar olhando para trás pro resto da sua vida. Mas mesmo assim, essas pessoas, enquanto estejam nos Estados Unidos, podem complicar um pouquinho. Então, vamos sair daqui. Então, chegamos em Atlanta, eu pensei que eu ia sozinho no avião. Eles me disseram, olha, para que fique mais certo, a gente vai te acompanhar até o Brasil. E eles vieram até o Brasil, uma viagem, imagina, de horas, e fomos no aeroporto lá do Galeão, chegamos lá, eles foram na Polícia Federal comigo. Porque eu cheguei ali, depois de anos, décadas fora do Brasil, e eles disseram, olha, esse cidadão está aqui com a gente, tá? Ele não pôde trazer o seu passaporte, isso aqui é uma permissão de viagem que conseguimos para ele, tá? Então pedimos que você ajudem ele na reintegração ao país, conseguir os documentos e tudo isso, para que ele possa, de novo, estar bem na posição de brasileiro. E foi uma coisa incrível, né? Quando passou tudo isso. E então, depois disso, eles disseram, bom, você já está no Brasil, para você não estar em casa. Sabemos, então, que você vive em Porto Alegre. Então, eles foram para mim, foram comigo na companhia Gol, de companhia aérea, compraram uma passagem para Porto Alegre, depois me deram um cartão dizendo que tinha um hotel já pré-pagado para mim, que eu não tinha que me preocupar, que assim eu tinha para onde ir, e assim podia localizar minha família mais tarde, de uma forma mais confortável, não tinha que sair correndo buscando algo. E foi uma coisa fantástica. Então abordei o avião, foi assim que eu cheguei. Agora, depois de tantos anos, agora que eu era como viajante do tempo, que quando eu cheguei não existiam telefones celulares, os carros não estacionavam por si sozinhos, as televisões não eram flat. Quer dizer, uma série de coisas que era um mundo novo para mim que eu estava descobrindo, e não, até que cheguei em Porto Alegre. Agora, tem um detalhe que eu não comentei para vocês, que foi durante o tempo que eu estava como paraplégico, que eu estava ali, eu recebi um contato desses amigos que eu tenho no governo, que iam facilitar para mim que eu pusesse os arquivos que eu escrevi, as coisas que eu escrevi, porque eles me conseguiam lápis e papel, cara, foi quase impossível, mas eles tinham pessoas dentro da prisão que me davam o material que eu queria, e eu dei centenas de folhas para eles, e eles passaram para esses meus amigos, e foi assim que mais tarde eu pude escrever um livro chamado Blue Planet Project, que está contando justamente o que eu vi para lá, o que eu aprendi com eles. E esse livro foi publicado nos Estados Unidos. Houve uma pessoa, que eu não vou entrar em detalhes do nome ou do que seja, que se apropriou disso, e Blue Planet foi primeiro republicado como Anonymous, como na verdade fui eu. Quando essa pessoa foi confrontada, dizendo, vamos foi você ou não você? Você escreveu esse livro? Não, daí ele teve que me botar na história. Daí no segundo livro, que são chamados Livros Perdidos de Blue Planet, ele tem que então identificar-me a mim como o escritor que escreveu isso. E, então tem fotografias minhas, fotografias do Coronel Stevens, fotografia das credenciais que eu tinha quando trabalhava com o governo, toda a documentação básica
Então foi apresentada aí. E no final eu descobri mais tarde que essa pessoa fez como 14, 15 livros no meu material. E fez uma fortuna com isso e eu não ganhei nenhum centavo. Quer dizer, bem-vindo ao mundo da crueldade comercial. Mas não importa. E agora que eu estou aqui, eu comecei um processo novo, eu digo vida nova, tem que continuar. Então eu estou aqui agora, estou escrevendo um livro, o primeiro livro em português, ser um livro sobre cosmologia, ou seja, o princípio de tudo o que eu aprendi com o monitor durante esse tempo todo, esses anos todos que eu tive de idade, de 7 anos para cá, o que foi que eu aprendi com eles. Então isso que eu vou escrever nesse livro. Estou começando o livro, mas imagino que até março ele já está pronto para publicação. E basicamente é isso. Então, claro que estou aqui, estamos trabalhando em um grupo, fazemos um grupo e será isso. O que eles falam sobre a Covid? A Covid não é natural, a Covid é artificial e eles dizem que tudo que se faz tem um propósito. Eu não vou afirmar nem vou negar, mas uma das razões da Covid seria o controle da população. Mais de 8 bilhões de pessoas não é viável para a Terra, em termos de recursos. Mas eu não estou afirmando isso e não estou negando isso, que fique bem claro. Mas é um vírus mutagênico, ele está mudando constantemente e ele vai entrar em fases distintas. Agora, com o advento da vacina, vamos ver os resultados dessas mudanças. De onde viemos, para onde vamos, o espaço é a fronteira final, como diz a série clássica Jornada nas Estrelas. Existem mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. William Shakespeare. Eu fico por aqui, Semi Salomão, caçador de mistérios.